Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um bate-papo, um podcast aqui no Que Rola Por Aí. O Que Rola Por Aí tá rolando aqui e hoje o bate-papo tá maravilhoso, além de estar com dois parceiros do Que Rola Por Aí aqui, né? Meu amigo Bruno Ferreira e também o Fabiano Evangelista. Estamos recebendo o titular da DEIC, Dr. Alessio, que muito custa eu conseguir fazer um bate-papo com ele aqui. Na verdade, uma matéria. Seja bem-vindo no nosso podcast, doutor. Tudo bom com o senhor? Boa noite, Luiz. Boa noite. Fabiano. Satisfeito de estar aqui, um prazer. Mas eu sei que você é corrido, eu sei que você é corrido, eu sei que você é corrido. Adequar. Fabiano e Bruno, vocês estão, como se diz, né? Tá na correria, trabalhando bastante, projeto. Começar com o Fabiano, o projeto de você, do seu empreendimento lá, que você tem para passar pro pessoal, é show de bola, né, irmão? É muito bom, prazer estar aqui, doutor Alessio, doutor Bruno. Doutor Bruno, Luizão. Mas o que foi que você tá tão comportado? Só porque tá do lado do doutor aí? Você viu, né? Você viu, né? É mesmo. Aqui do delegado. Rapaz. Aqui. Mas muito bacana, um prazer estar aqui no Massa, cara. Tava com vontade de vir, obrigado pelo convite. Esse aqui tá aqui sempre agora, você vai ver. Amém. Brunão. Estamos aqui, né? Com esse time aqui de peso aqui, doutor, seja muito bem-vindo. Ele falou peso e olhou pro Fabiano, não sei porquê, olhou pro Tá certo. É que eu fiquei meio com receio, não, doutor. Não, mas ele não entendeu a piada, mas deixa. Tô brincando, gente, é o seguinte, hoje o bate-papo, né, nosso convidado especial, o doutor Alessio, deve ter muita história. A gente tava conversando, né, falei, rapaz, ele falou, Luiz, quanto tempo? 30 minutos pra gente bater um papo. Rapaz, não vai dar pra falar tudo da minha vida, não. Eu sei. Você é natural da onde, tudo? Sou mineiro, nasci no Uberaba, criado em Araxá. Araxá, Minas Gerais, já. Hidromineral. Passei minha vida lá. E vim a Goiás pelo concurso público. Quando eu fui aprovado aqui, me formei em Araxá, casei em Araxá, o primeiro casamento, tudo lá. E vim realmente para Goiás pelo concurso público. Há 18 anos já. Nossa senhora, olha, é uma vida, né? É uma vida. É uma vida. E aí, você resolveu vir para Goiás? Fiz alguns concursos antes de passar na Polícia Civil aqui de Goiás. E eu me sinto grato de ter conseguido a aprovação aqui, porque Goiás é um estado que é muito parecido com Minas. Eu fiz concurso em alguns lugares que não tinha nada a ver com Minas, então eu ia estranhar. Até a culinária é verdade? É verdade. É verdade, né? Trouxe pão de queijo? Parecido. Trouxe pão de queijo, não? Eu não trouxe. Aí pergunta, acha muito por que olha pro cara quando fala com ele, né? Tá bom. E aí você veio pra Goiás. Você é de Minas, você veio pra Goiás. Goiás, 3 meses de academia, depois tomamos posse em janeiro de 2004, e aí interiorzão de Goiás. Olha, deixa eu falar uma coisa. A gente sabe que não tem como, é impossível falar da sua vida em 30 minutos, mas a gente vai tentar resumir um pouco. Aqui você veio, saiu de Minas, você veio pra cá, pra Goiás, chegou aqui, você já deparou por uma hostilidade pela área que você atua, diferente a de lá, ou tudo é a mesma coisa? Luiz, é tudo a mesma coisa. Eu fui pro interior, eu tive uma dificuldade muito grande no meu primeiro ano de polícia, porque eu fui para uma cidade pequena, de 10 mil habitantes, região de Santa Helena de Goiás ali, Maurilândia. Na época tinha 12 anos que não tinha delegado na cidade. 12 anos que ninguém atuava lá. E eu não tinha equipe da Polícia Civil lá. Então era a Polícia Militar que me dava todo o apoio. E eu, inexperiente, acabando de chegar, mas com muito sangue nos olhos, querendo trabalhar, vontade de trabalhar. E ali eu fiquei por um ano. Foi um período de experiência muito grande para mim, porque eu passei por tudo que eu podia passar em um ano de polícia, investigações de homicídio, acidentes de trânsito na rodovia que liga Rio Verde e Itumbiara, horríveis. Tinha de Santa Helena a Rio Verde também, tinha um trevo que era infernal, né? Eu quase já bati as botas ali também. E a dificuldade dessa cidade era a questão dos canavieiros, os cortadores que vinham, cortador de cana que vinha para trabalhar do Nordeste, do Norte do país, que fazia a população virar de 10 mil para 14 mil durante... Isso, 40%. 40%. Durante de março até mais ou menos novembro. Então, isso tumultuava a cidade, era importante para a cidade, trazia movimentação para o comércio, mas era uma dificuldade para a cidade. E ali que eu aprendia, no primeiro ano, a me virar como delegado de polícia.
E foi, de uma certa forma, ali você estava ganhando experiência, né, com essas situações para pegar e vir para uma capital, porque Goiânia, eu vou te falar uma coisa, né? Demorou um pouquinho ainda, porque eu ainda fiquei mais 5 anos em Acreúna. Acreúna, foi para E Acreúna. aí, mas também é uma cidade, em termos mais tranquilo, eu já tinha equipe, tive mais facilidade para conduzir esses 5 anos aí. Aí depois sim, capital. E vamos falar assim, gente, falo novamente, né? A gente tem 30 minutos para bater um papo com... Inclusive, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, Tá bom. né, vocês podem ficar à vontade. Que a gente vai tentar, logicamente, saber um pouco da história que é um profissional titulado delegado de polícia, né? Então, assim, doutor, eu falo para você, eu pergunto, na verdade, qual foi o caso que você trabalhou, assim, que mexeu? Lógico, vocês são seres humanos, mas, lógico, tem uma preparação totalmente diferente, mas qual foi o caso que mexeu com sua cabeça, que deixou assim, fala, poxa, complicado. Ou não pode ter esse tipo de pensamento, tem que ser muito frio. Não, tem casos que mexem com a gente. E, por acaso foi numa dessas 2 cidades no interior, eu não quero entrar em detalhe qual cidade, certo. mas foi o estupro de uma adolescente de 12 anos, e que por acaso minha filha também tinha 12 anos. Nossa. Então aí eu tive que ter um sangue frio muito grande. Nós conseguimos identificar, o autor foi preso, mas tem que ter um sangue frio para poder saber lidar com aquilo ali sem que você misture as coisas, porque a vontade é uma e a gente tem que seguir a lei é outra. Profissionalismo. né? O profissional A gente sabe tem que falar mais alto. A gente sabe que a justiça, ela tem que seguir, como se diz, a sua Constituição, digamos, né? Assim, mas hoje é complicado trabalhar. O senhor acha que tinha que ter uma revisão sobre como a lei tem que ser aplicada para certo tipo de crime? Luiz, nós estamos num Estado democrático de direito. Uhum. Portanto, nós temos que seguir os ditames legais. Mas eu vejo, nesses 18 anos, um aumento na nossa dificuldade de trabalhar. Eu acho que o direito humano ele tem que ser respeitado. Eu não sou contra isso. O problema é que a legislação ela vem criando alguns entraves que realmente dificultam muito o trabalho da polícia. E a revisão disso ela é importantíssima para que a polícia possa, não é exceder, não é nada, mas pelo menos ter a liberdade de trabalho. Ou pelo menos ver o resultado do seu trabalho. Hoje nós temos um aborrecimento muito grande quando a gente trabalha, investiga, prende e vê a pessoa ir embora no dia seguinte durante uma audiência de custódia. Deve ser ruim demais. Infelizmente, é horrível. É horrível. Isso é desmotivante. A gente tem que trabalhar, né? Se sente impotente. A gente tem que trabalhar motivando o policial, porque senão o policial fala, doutor, não vale a pena, vale? Esse tanto esforço e ver uma coisa dessa. Pô, a lei prevê, ok, que seja realizado, mas eu acho que ela tem que ser ter mais cuidado nessa avaliação, porque são situações, eu já vi, de traficantes grandes saindo da audiência de custódia. É recente, né? Eu trabalhei muito tempo sem existir isso. Certo. Sem existir audiência de custódia. E, assim, você acredita que pode mudar? Parece que é tão burocrático, parece que está tão difícil. Assim, aproveitando essa deixa aí, tem uma situação de um cara, um caminhoneiro, que matou um assaltante, certo? Um caminhoneiro estava armado, matou um assaltante e o caminhoneiro foi preso, porque estava com porte ilegal de arma. O que o senhor me diz? A opinião do senhor sobre isso? Eu não conheço o caso concreto, sim, né? Mas eu falo sobre uma situação dessa. Bom, se na situação ele estava em legítima defesa, porém ele estava com porte legal, ele seria realmente autuado pelo porte legal, não pelo homicídio. Certo. Meu pensamento. Certo. Mas depende do caso concreto. Aí é difícil a gente opinar sobre uma coisa que a gente não viu. Mas acontece do assaltante matar o cara e ele vai embora no dia seguinte, como o senhor viu na audiência de custódia? Não, de homicídio, num latrocínio, eu não me deparei com isso ainda. Mas eu já vi outras situações. É difícil de falar, né, Luiz? Eu não vi isso, essa situação específica. Mas eu vou te dar um exemplo de situações onde sai muito na audiência de custódia no dia seguinte. E aqui não é uma crítica ao Poder Judiciário de forma alguma, não, até porque a legislação prevê. Certo. Então, o juiz está ali e está aplicando uma lei que ela existe. Mas um exemplo, que hoje é um trabalho muito grande que a DEIC tem,
que é o Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes, o GREF, e a quantidade de estelionatos aumentaram muito, assim, explodiu, né? E vários trabalhos nossos a gente consegue prender em flagrante. Como não é um crime violento, como tem uma pena baixa, normalmente ele é liberado no dia seguinte. Acontece muito. Então, isso aí, a gente estimular o policial para que corra atrás de uma situação, para prender, para que seja pego em flagrante, para ver embora depois, é muito rápido, sabe? É muito rápido. E o policial sabe que no caso quem fez esse delito, quem cometeu, saiu. Tá livre. O policial acaba ficando sabendo, né? Sabe, normalmente acompanha. Já acompanha. Procura saber. Não é só prende tchau, não. Ele fica ali por dentro. E o pior de tudo, que não é só isso o problema que está acontecendo hoje no audiência de custódia. Hoje, o bandido, o malandro, o autor, o nome que se queira dar, ele acusa o policial de coisas que o policial não fez para que ele consiga tornar aquela prisão ilegal e aí conseguir sair. Não é só porque... não sai só quando é ilegal, não. Sai quando é legal também. Mas ele já tenta induzir o juiz a erro, dizendo que foi agredido, dizendo que a casa foi invadida. Nós tivemos agora recente, eu vi uma matéria, que facções no Rio Grande do Sul estão orientando os seus membros a fazer isso. Então, assim, se o juiz não tiver um cuidado muito grande, ele vai ser induzido a erro. É por isso que eu acho que, assim, né, a opinião, né, como se diz, de um cidadão, é que eu acho que tem que ser visto muita coisa, né? Eu acho que a lei, ela tem algumas falhas, digamos assim. É complicado a gente falar sobre isso, mas é a verdade. Tem certas situações aí que a gente depara que você fica indignado, né? Um caso famoso que o senhor trabalhou aí, que a gente estava conversando, foi complicado, assim, que você fala que foi aquele... que deu muito trabalho. Eu era adjunto da DENARC, na época, que é a Delegacia de Repressão a Narcóticos, e nós ficamos 2 anos e meio em uma investigação para provar, a gente sabia quem que era a pessoa, mas para provar que a droga... É a hora que eu vou dar a opinião besta, mas assim, até interromper, 2 anos e meio, acho muito bonito o seu trabalho, assim, a gente que gosta de filme policial... Né? Você vive isso, 2 anos e meio, é um seriado, quase um 24 horas, continua. Foi trabalhoso. Essa pessoa, ele era o responsável, e a gente sabia que era, mas a gente não conseguia comprovar. Olha só. Ele era o responsável por colocar a pasta base dentro de Goiânia. E ele era uma pessoa, eu falo que era porque ele foi morto na Bolívia, ele já não está entre a gente. Ele era uma pessoa muito, muito inteligente. Então, o esquema que ele armou junto com a organização criminosa que ele comandava trouxe muito trabalho para a gente. Então, foi um trabalho não meu, eu estava à frente, claro, da equipe, mas de uma equipe que se dedicou nesses 2 anos e meio. E nós conseguimos, em 2014, nós conseguimos a primeira apreensão de droga dele, que era o que faltava para a gente... vincular a droga a ele. Ele não estava com a droga nem nada, ele não passava nem perto. Morava em Brasília, era um empresário. Tipo o Escobar, né? O Escobar da vida. Exatamente, não chegava nem perto. E aí foram, essa primeira apreensão, 454 quilos de pasta base. Na época, a maior apreensão do estado de Goiás. Caramba, então o homem era Ela gigante, foi né? muito forte. Depois do podcast, tava muito rico. uma foto com ele e postar nas Tava muito rico. É um dos que fez o trabalho. Essa droga a gente conseguiu prender em cima da ponte de Aragarça. Quando a caminhonete que estava trazendo entrou, a gente fechou a ponte e aí não tinha mais para onde ir. A gente estava com várias equipes, DENARC todo, nosso grupo tático, que é o CORE GT3, que a gente tem aqui. Todos eles participando do fechamento. Eu e um outro policial acompanhando essa caminhonete desde antes de Cáceres, falar a cidade certinho, antes de Cáceres. Dia e noite. Ela vinha parando, ela vinha entrando, talvez despistando para saber se estava sendo seguido ou não. E aí foram 2, 3 dias sem dormir, sem nada. Mas muito gostoso quando você consegue atingir. Galera, quero falar que a gente tá fazendo o nosso podcast aqui com o nosso doutor Alessio, né? Titular da DEIC, e falar também que nós estamos aqui, né, com o Energético no 12, um dos melhores. É gostoso, né? Muito bom. Parabéns, um abraço pro Gustavo e o pessoal do Energético no 12. Rapaz, falar um pouquinho, o seu empreendimento lá, como é que tá? Então, bacana até esse momento que a gente tá vendo. Eu quero desejar aqui
Boa votação para todo mundo. Eleição agora domingo. Não quero saber. Não, já passou já. Porque aqui é gravado, então já passou. já. Então vou cortar essa parte. Não, tudo bem, vai se ver. Vai se ver. Na China, né? Mas um voto eu tenho certeza que todo mundo tem aqui. É unânime, é o voto da casa própria. É o voto do seu apartamento próprio. É o voto do seu lote próprio. E eu estou aqui justamente para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, sobre a grande oportunidade que a gente está tendo aqui na nossa cidade. Eu sou o Fabiano Evangelista, sócio, diretor da Imobiliária Times. E eu vou vender para esse apresentador aqui, com certeza. Eu vou sair daqui, ó, com 3 vendas. O doutor aqui vai pagar à vista. Esse aqui vai dividir em 2. E esse aqui vai pagar o dobro. Tá vendo, né? Tá vendo. Eu quero as nossas viagens, né? Voltar mais a viagem só foi ofertada para uma, não, doutor? É verdade. Viagem, né? Mas é muito bacana estar aqui porque, olha só, todas as pessoas que a gente conhece, todas as pessoas que estão no nosso celular moram em algum lugar. Uhum. A gente não conhece ninguém que não mora em algum lugar. Então eu trabalho com isso. Tá certo. Com realizar o sonho das pessoas, moradia das pessoas, e é isso que eu tô aqui disposto a falar muito com vocês aqui. Você vai voltar várias vezes aqui. E dá para ver o brilho no olhar, né? De quem dá gosta pra de ver. fazer Daqui a pouquinho é você. Isso é excelente. Então, mas eu vou falar uma coisa pro senhor. É muito gostoso, né? Só curte filme de ação, lógico. Já teve, assim, é até meio bobo, né? Perguntar isso, mas eu vou perguntar, né? Porque eu sou bobo, então... Teve alguma situação assim que, vendo algum filme, algum seriado, você se viu naquela situação que já passou? Porque, na verdade, muitos desses filmes não como se diz, é a ficção imitando a vida, né? Sim. Digamos assim. O problema de muita ficção é que facilita muito. E não é assim, por 2 anos, né? Não tá nada pronto, 2 anos, não tá ali ligando uma máquina. 2 anos. Deve ser muito assim... É muita agonia, de repente, você tá buscando provas, documentos, né? Na verdade, Luiz, nesse caso, demandou 2 anos, mas nós fomos avançando. Então, cada mês que se passavam aí desses 24, 30 meses, a gente angariava um elemento novo. Então, isso que não deixava a gente desanimar. Que evoluía, né? Sempre evoluindo, né? Isso, sempre vinha novidade. Então, a gente ia conseguindo juntar. Essa prisão que eu te falei foi em fevereiro. Quando foi em abril, nós conseguimos apreender mais 360 quilos de passa-base dele. Caramba, dele. Coisa, cara. Bom, fechado, 700, pedimos prisão, identificamos imóveis, foram apreendidos mais de, salvo engano, 30 imóveis. Caramba. Foi muitos milhões apreendidos. Fazenda em Tocantins. E demora para vender, tipo, esses imóveis? Demora? Fica na mão da justiça para ela decidir a respeito de leilão, isso tudo. Esse processo ele acabou indo parar na Justiça Federal. Nós prendemos, na época, ligado diretamente a ele, 8 pessoas, e depois efetuamos uma prisão de mais 16 que eram laranjas, que ocultavam o patrimônio que ele juntou. Então, assim, foi trabalhoso? Foi, mas trouxe o resultado. Né? Na Justiça Federal, ele mesmo foi condenado a 32 anos, fora a lavagem de dinheiro, só no tráfico. Entendi. O gerente mais 26. Então, assim, trouxe resultado. Isso aí para nós é estimulante, né? A hora que a gente vê o resultado do trabalho é realmente estimulante. Parabéns, a equipe, né? A equipe da DEI, que é a polícia no geral. A gente, não estou desmerecendo nenhum policial de outro estado, mas aqui no estado de Goiás eu percebo, eu vou muito pro Rio, faz um tempo, depois da pandemia eu não fui mais, mas assim, eu vi uma situação uma vez, e quando teve aquela situação do exército entrar no morro, e o povo falou, os traficantes vão sair do morro e vão para migrar para outro estado, normal, né? Seria isso. E o pessoal achou que quando chegasse no estado de Goiás, o negócio é bagunçado. Isso é mole. Eu faço questão, porque eu tenho amigos na Rotan, tenho vários amigos da polícia, e não estou puxando para o lado da polícia do estado de Goiás, respeito todos os policiais, tenho amigos policiais no Mato Grosso, no qual eu sou de lá, do estado do Mato Grosso, mas eu percebo que a nossa polícia aqui no estado de Goiás, ela é muito intensiva, né? Não é isso? Eu tô falando certo, assim, porque você vê viatura toda hora, a polícia faz um bom trabalho, a inteligência de vocês, então assim... Sim. Parabéns. Tem algum ranking, assim, de todo o Brasil? O policial goiano, ele tá lá em cima do ranking? Não, e tem um detalhe, isso é interessantíssimo, até porque que geralmente quando é questionada, levantada essa bola, essa questão, eles geralmente falam, porque
a situação geográfica de Goiânia favorece a polícia e tal, em detrimento de uma situação geográfica do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Eu, inclusive, gostaria que o senhor explicasse, mas se realmente isso interfere tanto quanto se é falado dessa forma. Olha, interfere. No Rio de Janeiro, principalmente, a gente vê a dificuldade ali geográfica, né? De um adentramento, de tudo. E a gente percebe a polícia lá é combativa quando deixam combater. A polícia entra, não tem lugar que fala, não vai entrar, entra. Né? E acaba causando morte porque há uma resistência da parte do criminoso, né? Claro que isso nós não temos aqui, essa dificuldade geográfica. Como também não temos nenhum lugar aqui que a polícia não entra. Né? E a Polícia Militar, que é a co-irmã da Polícia Civil, é combativa, a gente vê o trabalho executado, é uma polícia atuante, respeitada no país todo. E a Polícia Civil, de igual forma. Nós somos respeitados no país todo. Uma equipe do GREF estava viajando agora para o Rio Grande do Sul, efetuando prisões de estelionatários lá, e o pessoal sempre fala, pô, vocês são preocupados, vocês sempre estão atrás. Então, a Polícia Civil é também bem respeitada. A respeito do ranking, não é que tem um ranking, né? A gente mede muito a questão da criminalidade. Sim. E Goiás tem uma criminalidade controlada. Zerada nunca vai existir. Nunca deixou de ter crime no mundo. Né? Em lugar nenhum do mundo. Nem Estados Unidos, que é rico, desenvolvido. E assim, doutor, assim, tem estado que a criminalidade, por exemplo, tráfico é maior do que roubo de carro, assim, tem certos estados, tem certas características, né? Aqui no Centro-Oeste, o que pega mais? Porque lá, eu imagino que lá pro lado do Rio de Janeiro, de São Paulo, seja mais tráfico, algo desse tipo, ou não? Aqui seria mais o quê? Eu lembro que antigamente tinha muito que era um roubo muito grande de carro, né? Aqui, caminhonete, parou muito. Parou, não escuto mais falar. Mas tinha muito isso. Se tiver caminhonete em Goiânia, você tá, né? Tanto pela atuação ostensiva da Polícia Militar, como pela investigação desenvolvida pela Delegacia de Furtos e Roubos, que atuou naqueles que facilitavam a legalização do carro. Entendi. Que era na documentação, nas placas. Então, tinha muito isso. Houve uma atuação grande, a Polícia Militar de um lado fazendo a parte ostensiva e a Delegacia de Furtos e Roubos, e eu falo isso com um pouquinho de conhecimento, porque na época eu estava na administração da polícia. Então nessa época eu era superintendente da Polícia Judiciária, que é o terceiro cargo da Polícia Civil, e que é o chefe, por exemplo, do titular da Furtos. Hoje meu chefe é uma superintendente, é o chefe do titular da DEI. E ali eu tive a oportunidade de acompanhar a atuação da Polícia Civil, bem dizer, no estado todo. É um local que a gente consegue ter uma visão macro da polícia. E ali eu vi a atuação da Furtos e Roubos e vi esse declínio junto. Então, foi uma atuação direcionada. Foi bem lembrado, porque realmente, né, antigamente tinha muito roubo de caminhonete. Nossa, que era Maria de vender caminhonete. Aqui era muito falado. Né? Segura altíssimo. Mas é isso. Outra situação, outro caso que a gente teve aqui, que foi, né, teve uma grande repercussão, foi o serial killer. O Lázaro. Não, foi antes do... Foi Thiago. Isso. O Thiago. Você participou daquela... Nós participamos, a nossa equipe, eu estava na DENARC ainda, como adjunto, depois eu fui titular de lá e depois eu fui para a administração, que é essa parte administrativa. Foi feita uma força-tarefa, então uma boa parte das equipes das especializadas participaram das investigações. Eram muitos crimes, vários crimes que poderiam ou não estar ligados a eles, e eles foram divididos e essa força-tarefa entrou em ação para a investigação. Nós investigamos 2 ou 3 crimes de homicídio que nós achávamos que tinha vínculo com ele, procurávamos a autoria, mas antes da gente concluir esses 3, uma outra equipe conseguiu identificá-lo e aí efetuou a prisão e foi um alívio para a sociedade. O cara estava perturbadaço. O que leva um ser humano a fazer isso? Alívio. A gente não entende, né? Nunca vai entender, né? Eu brinco que o cérebro humano é um labirinto que ninguém vai nunca atravessar. Lázaro, a gente falando sobre mídia, sua opinião particular de cada um de vocês 3 aqui, em especial do doutor. Você acha que a mídia, ela tem também uma propaganda em cima desse cara? Ou esse cara era tudo isso mesmo? Porque parece que ele até ficou invisível.
Parece que ele teve pacto com o capeta. Tarzan, ele era Tarzan, ele era Ele tudo, tá- né? Não, ele era. Você passava por ele e falava. MacGyver. Ele, Como falava é hora de que é? morfar, ele sumia. Eu- Pelo amor de Deus. Por questões de trabalho, eu não cheguei aí ao local, Certo. mas equipes da DEI que estiveram lá, auxiliando, o que a gente acompanhou com colegas que estavam lá, estiveram lá, policiais militares que a gente conversou, o problema ali maior mesmo foi a área que ele estava. Uma área conhecida dele, né? De difícil acesso, aonde ele conseguia... Ele morava naquela região, doutor? Ele morou, tanto é que ele tinha aquele ajudante, um proprietário de terra que ajudou, né? Isso aí está provado que ele recebeu ajuda. Uhum. Então, você vê que ele estava no ambiente dele, Familiar, né? né? Ambiente que ele dominava, ele era considerado mateiro mesmo, e ainda com auxílio. Aí facilita bem. E dificulta para a polícia, porque é uma área Lógico, imensa. uma área imensa, Uma área grande. imensa. Muita mata, Sim. né? A polícia foi lá e fez o trabalho bem sucedido, como sempre, né? Né? Foi- E pronto. Evitou outro crime dele, conseguiu encontrá-lo. Então, assim, essas críticas de demora, eu acho isso até de má fé. Eu também acho, porque falar que o cara tinha parte com quem quer que seja, eu acredito primeiramente em Deus, porque quem estava ali caçando era anjos de Deus, né? Então, o que acontece? Um cara que tentou a vida de outra pessoa, aí realmente a demora para achar, pô, não vai achar um cara numa área de uma hora para outra, principalmente se o cara ficar quietinho lá, Sim. aí a mídia vem em cima, a mídia tendenciosa, inclusive a gente até falou sobre isso, sobre mídia tendenciosa esse tempo atrás aqui no podcast do Que Rola Por Aí vem falar, né, que o cara tinha parte e ficava invisível, aí é onde entra a propaganda negativa, que eu acho que isso não é que tinha que ter uma lei, eu acho que os profissionais de comunicação, de veículo de comunicação, tinha que ter o bom senso e usar isso, não a favor do mal, né? Enfim, doutor Alessio, desculpa, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Hoje, o senhor tem vontade de voltar para Minas, comer o pão de queijo? Só passeio. Só Tenho passei? familiares lá. Vai muito para lá? Vou sempre. Uhum. Já tive a oportunidade de prestar outros concursos fora, né? Claro, em 18 anos. Nunca pensei em voltar. Minha mãe Já falou? já falou algumas vezes, você não vai voltar. Faz algum investimento aqui? Já faz algum investimento? Porque o Bruno... Eu tenho meu pequeno É, apartamento. o Bruno, ó, Pequeno de Bruno. 400 metros quadrados, né? Pequenininho, pequenininho. Bruno, É. 110. fala um Ó. pouquinho pro pessoal, Bruno, sobre o seu trabalho, aí, seu investimento, sobre investimento, porque você é o cara do investimento, né? Fala comigo, bebê. Fala aí pro pessoal. Então. Bom, na hora que o senhor quiser montar a sua empresa, querer expandir, precisar de capital de terceiro, você procura a BR Projetos. Bom, a BR Projetos, o sentido do escritório BR Projetos é exatamente para capitalizar esses recursos subsidiados pelo governo, né? Então a empresa lá está querendo expandir, quer comprar um maquinário, quer reformar, quer entrar em outro estado, quer comprar um estoque com preço mais barato, e para isso ele precisa de um capital para estar fazendo essa compra. Interessante. Eles contratam os nossos serviços exatamente para isso. Nós captamos o recurso, conseguimos otimizar a estrutura financeira da empresa e a empresa ela consegue economizar com os custos. Economia de custo é lucratividade maior. Mais dinheiro no bolso do empresário, mais dinheiro no bolso, no caixa da empresa. Então, a coisa roda sempre melhor, sempre mais otimizada, né? Tá. Tem aquele detalhe muito... inclusive, o Jorge Paulo Lema que costuma dizer muito, que custo é igual unha. Se você não cortar, meu amigo, vai crescer. Então, e o custo das empresas, todos os portes empresariais, mas as empresas de grande porte, elas têm acesso a crédito até a 0% capital terceiro. Como? Vendendo ações, né? Agora, as empresas menores, elas não têm esse acesso. A porta mais comum que elas têm é o banco comercial. E o banco comercial, ele só está ali para vender o peixe dele, né? Então, ele quer ganhar a lucratividade maior do negócio. Ele não quer entender para onde que vai ser aplicado esse capital, e às vezes o empresário também não entende. O empresário chega e fala, ó, eu quero dinheiro. Tá, quero dinheiro. Não, eu quero dinheiro para mim construir minha filial e, né, aumentar a minha expansão de capital, aumentar a minha empresa. Aí ele pega um recurso lá com taxa de juros alta, em que ele irá começar a pagar no próximo mês, mas só que a construção custa 6 meses para começar, para estar construída, né? Mais 6 meses para começar a operacionalizar a empresa e mais 6 meses para ela
começar a gerar aquele lucro de eficiência, né? Então a empresa lá, ela tem uma capacidade operacional, vamos supor, de 100 mil reais de vendas, mas não é a partir de agora que ela vai gerar aquela capacidade operacional, tem aquele time. Então, tudo é direcionado e essa otimização de capital é exatamente isso. Então, em vez de ele pegar aquele financiamento para ele pagar no mês que vem, ele pega um financiamento subsidiado, um FCO, um BNDES. Então, é exatamente com essas características que nós conseguimos otimizar o custo financeiro. O trabalho tem que pegar uma assessoria lá com você, aproveitar, né, e falar pro pessoal que vai estar aparecendo no seu Instagram aqui abaixo, contato para o pessoal entrar em contato. Pois é, viu? Do parceiro Fabiano Evangelista aqui também. Isso. Meu amigo, eu quero te agradecer. Eu falei que a gente ia bater um papo, mas é muito pouco. Mas não acabou não acabou ainda não, acabou? Acabou. Passando rápido, coisa boa passa rápido, Passa né? rápido. Tem muita coisa, tem muita história ainda. Sim. Por isso que tem que voltar várias vezes. Mas eu Tô quero cheio te de agradecer. Quero te agradecer, doutor Alessio, e falar também, parabenizar a sua equipe, o pessoal lá da DEIC, né, que é composto por agentes, né, como se diz, bem capacitado, tanto homem quanto mulheres, e realmente faz a diferença na nossa segurança pública, viu? E quero que você deixe aí seu agradecimento, né, pro pessoal aí que tá te vendo agora e pra sua equipe. É só te agradecer mesmo Imagina. a oportunidade e aproveitar para parabenizar mesmo a minha equipe. Eu tenho muito orgulho de ser chefe de uma delegacia onde eu encontro profissionais que são atuantes e compromissados com a sociedade, agentes, escrivães. Nós somos hoje 65 policiais. E são policiais que não tem dia, não tem hora para atuar, não. E olha, quero deixar aqui uma situação bem rapidamente, porque nosso tempo praticamente acabou. Praticamente não, acabou. E achar muito bacana a sua atitude. Por várias e várias vezes, pessoal, eu chamei ele para vir e a gente fazer um documentário e tudo mais. E ele sempre preocupou, que eu achei muito bonito sua parte, sem demagogia, tá? Não tô puxando o saco, ninguém não precisa disso, mas você sempre preocupou e falou, olha, isso eu acho que tem que fazer com a equipe, não só com a minha pessoa. E isso são poucos profissionais em qualquer área que seja que pensa dessa forma que você pensou. Parabéns e eu espero ter você aqui novamente, né? E enfim. Estou à disposição. Tá bom? A Polícia Civil também à disposição de todos. Valeu. Muito obrigado. Parceiro, manda um abraço aí pro pessoal. Muito obrigado. Eu já quero estar aqui amanhã. Tá, Eu já beleza. quero estar aqui logo. Muito obrigado, prazer em estar aqui. Estou me sentindo muito bem, muito confortável aqui. Parabéns a todos e parabéns o que rola por aí. É isso aí, Brunão. Eu agradeço sempre estar aqui, né, no que rola por aí, por estar sempre deixando o pessoal de olho aberto, pra gente ficar atento a tudo no que rola por aí. Né? O que rola a gente por aí? tem que o que rola por aí, porque a gente tá atento a tudo que a gente faz, que acontece no mundo. Às vezes eu entro com a pauta econômica exatamente para informar a pessoa que não é só o empresário que precisa saber das coisas, todo mundo. Às vezes uma situação que acontece lá fora, como é o que está acontecendo agora, influencia diretamente a vida das pessoas aqui. Verdade. Não saber disso. Bom, pessoal, é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Um abraço, pessoal, também do Caseirinhos dos Sonhos, que tá com a gente aqui no Que Rola Por Aí. E lembrando que a gente volta na próxima semana, porque o Que Rola Por Aí rola aqui, galera. É isso aí. Valeu.